Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre limites. Boa noite. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre limites. Eu vou fazer uma série de vídeos, vou passar cada dia um pedacinho, para não ficar tão extenso, não ficar tão cansativo para vocês, nem para mim. Para falar um pouco sobre esse assunto que várias mamães, cuidadoras, professoras têm me pedido, têm me mandado perguntas, têm me pedido para falar sobre isso como sugestão, sobre limite para criança pequena. É um assunto muito extenso, é um assunto fascinante, é um assunto complexo pra caramba. E eu poderia ficar aqui falando sobre isso durante horas, tá? Então eu vou... como é um assunto fruto de muito estudo, objeto de estudo, de muitas atividades, de muitos experimentos, e nem tudo que funciona para uma criança funciona para outra, porque a criança é um ser absolutamente complexo dentro de si, mas tem diversas possibilidades, mas existem sim algumas dicas que eu posso dar para vocês, algumas coisas que são comuns e que eu acho que podem ajudar, tá bem? Então eu vou dividir um pouquinho dessas dicas, né, desse conhecimento, desse estudo que eu tenho feito com vocês, e eu espero de coração que ajude, tá bom? Eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, eu tenho lido livros a respeito disso, de Maria Montessori, ela tem uma literatura muito grande. Eu fiz um curso recentemente que falou bastante sobre isso, então eu vou abordar isso em alguns vídeos para vocês, tá bom? A primeira coisa que é importante que a gente pense é que não podemos ter muitos limites. Como assim? Não podemos delimitar muitas coisas. Por quê? Porque se nós colocarmos muitos limites, para a criança pequena, fica muito confuso. Quais são, o que pode, o que não pode. Primeiro que assim, é super importante que a gente saiba que a criança, ela não gosta de textos, de falas muito longas. Então, quando a gente vai falar com a criança, é bem importante que a gente tente ser objetivo e que a gente não use muitas palavras, nem que a gente se alongue demais, como eu tô fazendo aqui com vocês, por exemplo. Por quê? Porque a criança, ela se cansa, ela não tem também um vocabulário muito vasto, ela não tem uma experiência de vida que tenha esse vernáculo tão longo assim. E aí, depois de determinado tempo que você está falando, ela começa a entender blom, 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 tipo o desenho do Charlie Brown, para quem é mais antigo, como eu, não sei se vocês vão lembrar que na escola a professora falava, o Charlie Brown, ele entendia blom, 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 blom. Depois de um tempo, se você se alonga demais, a criança ela entende blom, 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 blom. Então é super importante que a gente seja objetivo e que a gente fale devagar e com o menor número de palavras possíveis. A mesma coisa, a quantidade de limites que a gente estabelece. Não adianta a gente ficar colocando um monte de limites, porque tanto para a criança é ruim, pelo motivo que eu acabei de explicar, quanto para nós. Por quê? Eu até expliquei isso nos stories no final de semana passado, que é super importante que a gente tenha constância, que a gente sempre permita aquilo que é permitido e que a gente nunca permita aquilo que não é permitido. O adulto que convive com a criança pequena, ele precisa ser equilibrado e constante. O que é isso? Exatamente o que eu acabei de falar. Eu sempre permito o que pode fazer e eu nunca permito o que não pode fazer. Eu não posso permitir de vez em quando e não permitir de vez em quando. Ah, mas às vezes eu flexibilizo, porque eu sou legal e eu sou uma pessoa flexível. Não. Aquilo que não é permitido, não é permitido. E aquilo que é permitido e não tem exceção. Isso é muito importante para a criança pequena, porque ela sabe com que lidar e ao longo de um tempo, não é na primeira nem na segunda vez, vai ficar muito claro para ela e ela compreende aquilo. Em Montessori, a Maria Montessori, ela delimitou de uma maneira
muito, eu acho, né, maravilhosa, quais são os limites que a criança, né, que nós devemos ter quando nós lidamos com criança, convivemos com crianças. E são 3. Eu vou falar de um hoje e nos próximos dias eu vou falar dos demais, tá? Se vocês gostarem. O primeiro limite, que tem que ficar muito claro para a criança e para nós, a criança não pode fazer absolutamente nada que faça mal para ela ou que coloque a vida dela em risco, que coloque a saúde dela, a integridade física e mental dela. Então, é muito importante que a gente diga para ela, olha, você não pode fazer nada que faça mal para você mesma, que possa prejudicar você, que possa te machucar. Qualquer coisa que a criança fizer e que ferir esse limite, nós interrompemos. Qualquer coisa que a criança fizer que não estiver adequado dentro dos 3 limites que eu vou explicar para vocês, a gente não precisa gritar, a gente não precisa ficar bravo, a gente não precisa agir de uma maneira ríspida com a criança, muito menos bater, a gente não pune a criança. A Maria Montessori tem uma frase que eu amo que fala: nós ensinamos as crianças ensinando elas e não punindo-as. Então, nós ensinamos as crianças ensinando-as e não punindo-as. Parece óbvio, mas não é. As crianças aprendem quando a gente orienta elas como fazer. Então, quando a criança estiver fazendo alguma coisa que fere a sua saúde, que pode colocar em risco a sua vida, por exemplo, subiu em cima de uma mesa que não poderia, subiu numa escada que não poderia, está correndo em algum local perto de um rio, de uma piscina, está fazendo alguma coisa, subindo em algo que pode quebrar, mexendo em algo que pode quebrar e se machucar, a gente não grita com a criança, a gente vai lá, a gente interrompe de imediato, nós tiramos aquilo da criança, tiramos a criança daquela situação, explicamos para ela, olha, você não pode fazer isso, por quê? Isso fere a sua integridade, isso você coloca a sua saúde em risco, você coloca a sua vida em risco, isso pode te machucar, ou então você explica, isso se faz assim. Nós sempre dizemos que a gente precisa ser seguro, equilibrado e firme. Isso nada tem a ver com ser bravo, com gritar, com bater, com nada disso. Não é necessário nada disso. Você só precisa ser equilibrado, firme e constante. Você interrompe o que a criança está fazendo, reorienta ela e segue. É assim que a gente trabalha com limites em Montessori. Então, esse é o primeiro limite. Nos próximos dias eu vou falar quais são os outros 2 limites, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo!